Bom dia pessoal, tudo bem? Eu queria comentar com vocês agora uma notícia espetacular para o agronegócio brasileiro. Trata-se da liberação da importação de carne para os Estados Unidos, ou pelos Estados Unidos, melhor dizendo, né? A notícia está aqui, eu vou falando com vocês e vou apresentando as notícias para ficar mais interessante. A notícia saiu aqui primeiro no Canal Rural, né? O Canal Rural talvez você não conheça, a não ser que você trabalhe na área. Então, a notícia diz o seguinte: a liberação da carne in natura do Brasil pelos Estados Unidos pode ser anunciada por Obama. Aí eu vou ler um trecho dessa reportagem que diz o seguinte: a liberação do mercado dos Estados Unidos para a carne in natura do Brasil, que pode ser anunciada nos próximos dias pelo presidente Barack Obama, deve ter um impacto espetacular e será um marco histórico para a pecuária brasileira. Quem falou isso foi o presidente da JBS, Wesley Batista, no dia 28 de junho de 2015. Hoje é 30 de junho. E ele diz o seguinte: estamos super otimistas com o possível anúncio do presidente Obama. Acho que sai, o impacto é espetacular. E aí eu vou ler mais esse parágrafo aqui para vocês, que fala o seguinte: ele citou em sua fala para Dilma que o anúncio deve ser um marco histórico para a pecuária brasileira. Batista destacou que os Estados Unidos é um dos maiores importadores de carne do mundo. A liberação das importações também é vista como um selo de qualidade para a carne brasileira no mundo, que deve gerar impacto positivo para as vendas do produto para outros países, sobretudo da Ásia. Ou seja, o fato de exportar carne para os Estados Unidos também é visto por outros países como um selo de qualidade. Isso porque, para que se possa exportar carne para os Estados Unidos, as empresas precisam passar por uma série de controle de qualidade muito grande, muito rígidas. E quem passa por essa série de controle de qualidade, ele automaticamente fica com uma boa fama, digamos assim, entre os exportadores de carne. E quando o Brasil conseguir fazer isso, né, então as chances do Brasil aumentar também as exportações para outros países aumenta mais ainda. Aí eu vou continuar aqui lendo a notícia agora do Jornal do Brasil, já do dia 29, que diz o seguinte: depois da visita da presidente Dilma aos Estados Unidos, que diz o seguinte: Estados Unidos liberam importação da carne de 13 estados e do Distrito Federal. Quer dizer, esses 13 estados são justamente os estados que têm um agronegócio desenvolvido. Olha aqui, a medida beneficia Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Tá? Então, esses estados que estão livres da febre aftosa, né, e com a vacinação dos rebanhos em dia, eles poderão em até 60 dias fazer essa exportação de carne para os Estados Unidos. Vamos continuar lendo aqui em outros sites, aqui no Canal Rural novamente, né, que diz que o mercado dos Estados Unidos é aberto para a carne brasileira. Pessoal, isso aqui é realmente uma notícia muito boa para o agronegócio brasileiro. Tá? Tendo em vista que o agronegócio vive da exportação, vive de vender, digamos assim, né, tanto para o mercado interno como externo, isso aqui é uma grande oportunidade. O comentário é o seguinte: a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu, anunciou que há pouco os Estados Unidos liberaram a importação de carne in natura de 12 estados e Distrito Federal, encerrando uma restrição praticada há 15 anos. Ou seja, há 15 anos o Brasil não conseguia mais exportar carne para os Estados Unidos. A medida favorece 95% da agroindústria exportadora brasileira. Realmente de grande impacto. Aqui mais um jornal está falando, Jornal Diário de Canoas, DC. Estados Unidos liberam a importação de carne do Brasil após 15 anos. Tá? E mais um outro jornal aqui, Correio do Estado, fala que também os Estados Unidos liberou, né, aliás, Mato Grosso do Sul está liberado também para exportar carne bovina aos Estados Unidos. Esse jornal aqui é de Mato Grosso do Sul. E a última aqui, do jornal Todo Dia, que fala aqui um texto pequeno, a mesma coisa, e também mostrando o impacto dessa medida para o agronegócio brasileiro. Bom, enquanto isso, eu queria fazer uma comparação aqui com vocês, para vocês ficarem atentos a uma coisa. Eu sei que no momento, é um momento tenso para o Brasil, apesar de que para a gente que trabalha com sustentabilidade, essa medida é uma coisa muito boa e nós reconhecemos isso,
né? Aí eu vou dar uma olhadinha com vocês o que anda divulgando, o que anda fazendo a grande mídia brasileira enquanto isso está acontecendo. Uma coisa tão boa como essa, né, devia sair de fato em todos os grandes jornais brasileiros. Então nós vamos olhar aqui 3 dos grandes nomes dos jornais brasileiros para saber se eles divulgaram essa notícia, que é uma coisa boa, né? Afinal de contas, o trabalho dos jornais é divulgar coisas boas também. Vamos ver o que está acontecendo hoje, que é 30 de junho de 2015. Eu mostrei aqui essas notícias para vocês, né, do dia 29 e do dia 30. Todas elas são aqui, ó, dia 29, está aqui a notícia, tá? Essa saiu dia 29, aqui também saiu no dia 29, tá? E aqui no dia 29. Vamos dar uma olhada agora nos grandes jornais brasileiros. Vamos começar aqui pela Globo. Termina hoje o prazo para a Grécia pagar, tá? Alguma coisa assim, não falou do Brasil, homicídio. Você já vê que a notícia do agronegócio, apesar do grande impacto, ela não sai aqui na frente. Aí vamos falar um pouco aqui mais para baixo, quem sabe está aqui embaixo. Lula diz para PT enfrentar a oposição com radicalismo. Bom, alguma coisa negativa em relação a Lula e ao governo. Celulares são barrados em reunião com Lula. Mais uma coisa negativa em relação ao governo. Após Lava Jato, Petrobras tem que rever lista de fornecedores. Mais uma coisa relativa à corrupção. O governo brasileiro, mas no sentido negativo. Dilma diz que não respeita delator e nega irregularidade em campanha. Mais uma vez uma coisa assim meio negativa brasileira. E fora isso, parece que MP aciona rixa por ação que feriu professores. Parece que a mídia, parece que a Globo não está muito interessada em divulgar uma notícia boa para o agronegócio brasileiro. Parece que isso não dá audiência aqui na Globo. Tá, então, quem sabe a gente passando aqui para o Estadão, né, quem sabe a gente vai ver alguma coisa melhor. Então vamos ver aqui o que diz. Né, ele diz o seguinte: lobista que pagou parte do imóvel de Dirceu vira delator na Lava Jato. Mais uma vez, uma crítica ao governo, uma crítica ao PT, ao governo. Delator implica outros para atenuar ilícito, diz TCU. Mais críticas ao governo. Dilma é alvo de protesto durante visita de crítica ao governo. Operação no Tribunal da Receita restringe a apuração. Plano visa do presidente, mais uma vez aqui, falando da Petrobras, falando mal da Petrobras. Então, vocês estão vendo que também o Estadão não está muito interessado em divulgar notícias boas para o agronegócio, né, para o Brasil. Então vamos passar, quem sabe, para o outro, para a Folha de São Paulo. Lobista que aproximou a Engevix do PT e da Petrobras vira delator. Mais uma coisa contra o governo. Lula pede que o PT vire a página do ajuste e defenda o governo Dilma. Ok? Não de respeito ao delator. Tá? Jantar de Dilma com Obama tem bruxita e cordeiro grelhado. Quer dizer, olha a notícia que sai na primeira capa aqui da Folha de São Paulo. Tem o jantar da Dilma. Quer dizer, as notícias, hoje é dia 30, quer dizer, daria tempo eles terem processado essa notícia e divulgado, né? Então, assim, a gente vê o seguinte, que a grande mídia, resumindo essa notícia, a grande mídia brasileira não está muito interessada em divulgar os avanços que o Brasil faz. Ela parece mostrar um compromisso em difamar o governo e ao PT, independente da sua opinião política em relação a isso, ou da minha. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a grande mídia brasileira não está necessariamente comprometida em divulgar coisas que interessam ao país. E sim, ela está fazendo uma campanha. Se isso é certo ou se é errado, não vem ao caso. Mas ela está fazendo uma campanha contra o governo, contra o PT, e está muito ocupada com isso para divulgar coisas boas. E onde eu quero chegar? Quero dizer para vocês o seguinte, cuidado com a manipulação de opinião. Porque, já dizia um grande ditador, uma notícia contada 1000 vezes, né, uma mentira contada 1000 vezes, ela acaba virando verdade. Então cuidado quando você for ver notícias. Se você vê somente notícias através desses canais de comunicação, muito provavelmente você está sendo manipulado na sua opinião. Tá? Porque você está sendo direcionado a olhar somente por um determinado foco. E esse é o meu recado para você que está lendo essas notícias, que precisa dessas notícias, para que você talvez faça um pouco uma variação aí no seu
na sua lista de sites onde você obtém suas informações, tá certo? Grande abraço, até a próxima então.